A gente está aqui na sede das Nações Unidas, ainda agora está um clima mais calmo, como vocês podem ver, né? Já chegando aqui agora no fim da tarde, você vai vendo alguns jornalistas já indo embora, né? Mas o presidente Lula segue ali dentro, desde que ele fez aquela fala de manhã, né? A fala de abertura da Assembleia Geral, que ele não parou desde então. Ele fez a fala, depois teve reunião bilateral com o rei Abdullah II da Jordânia, depois teve reunião bilateral com Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, depois coordenou junto com Pedro Sánchez esse encontro em defesa da democracia, né, que reuniu uma série de países e aconteceu ali dentro. Agora o presidente Lula acabou de entrar numa bilateral com o Macron e daqui ele sai e vai fazer mais uma reunião, dessa vez com um CEO, um empresário franco-libanês, e aí sim é a última atividade do dia, e ele pode descansar até pelo menos amanhã de manhã, porque o governo nos prometeu que vai ter ele vai conversar com a gente, vai ter algum tipo de coletiva de imprensa, vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Mas, enfim, isso a agenda de um presidente, né? Claro, não é qualquer presidente, a gente sabe como o Lula é demandado aqui na ONU, mas imagina o tanto de coisa que acontece nesse prédio, né? Somos um país de quase 200. Eu fico imaginando e lembrando, né, daquela cena do Bolsonaro comendo pizza com o seu grupo. Foi para Nova York, não tinha o que fazer, foram comer pizza na rua, né? Eu não tenho dúvida de que para os repórteres devia ser um pouco mais tranquilo, né? Ali aproveita, come uma pizza também. Aqui a gente tem que ficar o quê? Bebendo café para se alimentar de cafeína. Né? Talvez fosse um pouco mais fácil ali no passeio por pizzarias de calçada. E amanhã ainda tem uma reunião do G20, né, Pedro? O Brasil faz. E amanhã ainda tem a reunião do G20. Então, é isso, né? A Assembleia Geral começou muito antes dela, de fato, começar, vai terminar depois do encerramento. Então, a agenda está cheia. Essa reunião agora com o Macron ainda não saiu, eles ainda estão fazendo a reunião, né? Mas o que eles estão debatendo lá, pelo que nos passou a Secretaria de Comunicação do Governo, é focado no, como eu disse hoje mais cedo, no acordo Mercosul-União Europeia, né? Que é algo que o Lula debateu não só com o Macron, mas debateu com o Olaf, debateu com a Ursula von der Leyen, mas claro que na reunião com o Macron é o mais importante, porque a gente sabe que é a França, né, o empecilho para a saída de qualquer tipo de acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas também a reunião com o rei Abdullah II, né, eles focaram sobretudo no conflito o conflito / genocídio em curso na Palestina, e também, claro, aproveitando ali aquele tempo juntos de relações comerciais entre a Jordânia e o Brasil. Eu fico pensando como que porque eu já... Né, o jornalista ele já tem dificuldade de conseguir assimilar todas essas informações da cobertura do dia. Eu fico pensando como é ser o presidente lidando com esse tanto de conteúdo durante o dia, temas absolutamente diferentes. Ora, primeiro faz uma fala que trata de tudo, depois faz uma reunião sobre um conflito no Oriente Médio, depois uma atividade sobre riscos à democracia, depois um acordo econômico entre blocos econômicos. Então, assim, é uma variedade tão grande de temas que eu, pessoalmente, fico impressionado como que consegue. Claro que nada disso acontece sozinho, né? É a força do Estado, da diplomacia, de tudo aquilo que está por trás construindo essas atividades, mas eu acho louvável a capacidade de fazer tudo isso em o quê? Chegou aqui, não tem nem 12 horas, na sede das Nações Unidas, nem 12 horas, não tem nem 10. Eu acho impressionante. O Pedro, agora a diplomacia... Diga, pode ir. A diplomacia brasileira trabalhou, né, para essa semana de alto nível há meses e meses, um trabalho intensíssimo. Aí em Nova York, meu filho trabalha na missão, né, é negociador aí da missão. Eles não têm fim de semana há meses, porque trabalhando para que isso tudo dê certo. As falas do Lula hoje de manhã tiveram uma repercussão? Como repercutiu a fala dele aí? Teve uma repercussão grande. A gente, inclusive, enquanto eu estava aqui, né, trabalhando, eu acabei sendo entrevistado por uma outra pessoa de uma televisão de outro país, que, enfim, veio perguntar exatamente sobre isso, né? E ele começou falando, porque o Brasil tem sempre muito destaque, o Lula fez uma fala que foi muito impressionante. Então, assim, eu senti nos próprios repórteres que estavam acompanhando uma leitura de foi um interesse, exatamente. Como eu disse mais cedo, foi uma fala muito completa, né? O Lula tratou dos grandes problemas da humanidade hoje, e tratou dos problemas antigos, falou de fome, né, falou de desigualdade. Então, não foi uma fala que ela foi inteira, né? E, de certa forma, o Brasil também, isso é uma tradição
brasileira, né, é um país que consegue argumentar com diferentes lados, né? Então, de certa forma, é ouvido por todo mundo, né? Porque o Brasil, nesses grandes conflitos, o Brasil tenta ser muito moderado e utilizar desse seu papel para ser mediador desses grandes conflitos, né? Também. Então, acaba que todo mundo ouve de forma muito atenta, fora, óbvio, o próprio prestígio histórico de ser a primeira fala da Assembleia, né? Eu brinco que chega um momento que as pessoas começam a perguntar, ainda está tendo? Porque, né, chega um momento que as pessoas param de ver todas as falas, né? E o Brasil está todo mundo vendo, porque é a primeira, né? Acabou de começar, então é um outro nível. E claro, é muito acalentador, por assim dizer, quando a primeira fala do Brasil não é igual às do ex-presidente, né? Porque aí não era exatamente motivo de orgulho estar todo mundo assistindo, né? Era um Mas vexame. estava, porque era a primeira, então a gente estava passando vergonha com todo mundo assistindo. Agora, pelo menos, todo mundo assiste e fica, nossa, interessante, né? Então, eu acho que a repercussão, pelo menos que deu para sentir aqui, que, volto a dizer, né, uma tenda repleta de jornalistas falando alguns idiomas que eu não consigo nem identificar, talvez nem conheça. A sensação aqui foi de um bom discurso, e eu imagino que com esse tanto de repórter aqui, essa vai ser a repercussão também. Na verdade, né, Pedro, esses discursos são principalmente para o público interno dos diversos países, certo? Por isso, tantos jornalistas aí que acabam repercutindo e divulgando essa participação dos presidentes e noticiando para que o público dos diversos países acompanhe e haja essa repercussão interna que é muito importante. Por exemplo, mesmo que não haja para os outros presidentes a mesma plateia que há para o presidente brasileiro, porque ele é o primeiro a falar, já estão todos praticamente aí aguardando a sua vez de falar, já no final do dia de hoje, pouquíssima gente assiste ali no auditório as falas dos diversos presidentes. O Milei acabou de falar e não havia quase ninguém na plateia, também por causa da figura dele, tão antipática, mas já estava falando para uma Assembleia vazia. Já o presidente Lula consegue essa audiência, que inclui a grande maioria dos chefes de Estado da mais de uma centena de países, né? Isso dá um calor especial, você não acha? Com certeza, sem sombra de dúvidas. É aquela argumentação, né? Porque é uma posição histórica do Brasil, né? Desde a fundação da ONU, é onde o Brasil é o primeiro país a discursar, e isso, obviamente, tem, né, esse impacto. E não só dos líderes em si estarem lá dentro, mas eu digo da atenção de todo mundo, do público geral, dos jornalistas que estão acompanhando. De certa forma, eu tendo a achar que, assim, todo mundo fica prestando atenção fixamente nos discursos, até o fim do discurso do presidente americano, que fala depois do Lula, né? E depois vamos pegar um ou outro, né, discurso que tem algum motivo de acompanhar, mas, assim, assistir assiduamente são esses, até, né, o secretário-geral, o presidente da Assembleia, presidente brasileiro, presidente americano, e aí depois, né, sortidos no meio do caminho. Então, o Brasil sempre muito bem posicionado, mas, óbvio, não adianta nada ser o primeiro a falar quando no seu discurso você fala barbaridades, quando no seu discurso é divisionista, é vergonhoso, né? Isso, de fato, não traz nada de bom, muito pelo contrário, né? É a vergonha em evidência, né? Mas, ainda bem, não foi o caso do discurso do presidente Lula hoje. Foi, como eu disse, um discurso muito completo, que trata todos os grandes temas, que se posicionou como um líder do Sul Global, que falou sobre reforma da ONU, que falou com desenvoltura sobre todos os temas que precisavam ser falados, e de forma séria, mas não monótona, até mesmo no estilo. Foi um discurso muito bem escrito, né? Foi um discurso bom de ver. Então, eu acho que a avaliação é positiva.